A comunidade Narrações Imersivas acaba de chegar. Torne-se membro e tenha acesso a todos os nossos livros, sem interrupções ou propagandas. E em formato de MP3, ouça diretamente da nossa plataforma no Hotmart. Por menos de uma Coca-Cola por mês, você assina nossa comunidade e apoia diretamente nosso trabalho. Não perca mais tempo e venha curtir mais uma forma de ouvir Narrações Imersivas. Link para assinar a comunidade na descrição ou no primeiro comentário fixado. Fique agora com mais um episódio imersivo. Percy Jackson e os Olimpianos. Escrito por Rick Riordan. Livro 3, A Maldição do Titã. Narração, Danilo Oliveira. Capítulo 19. Os deuses votam em como nos matar. Voar já era suficientemente ruim para um filho de Poseidon, mas voar direto para o palácio de Zeus, com trovões e raios espiralando ao seu redor, era ainda pior. Circulamos acima do centro de Manhattan, descrevendo uma órbita completa em torno do Monte Olimpo. Eu só estivera lá uma vez, subindo de elevador até o secreto 600º andar do Empire State Building. Dessa vez, se é que era possível, o Olimpo me impressionou ainda mais. Na penumbra do início da manhã, tochas e fogueiras faziam os palácios na encosta da montanha luzirem 20 diferentes cores, do vermelho sangue ao anil. Aparentemente, ninguém dormia no Olimpo. As ruas sinuosas estavam cheias de semideuses, espíritos da natureza e deuses de menor importância, em carruagens ou liteiras transportadas por ciclopes. O inverno parecia não existir ali. Senti o cheiro de jardins em plena floração, jasmins e rosas, e outras flores ainda mais doces, cujo nome eu não sabia. A música saía de muitas janelas, sons suaves de liras e flautas de bambu. Dominando o pico da montanha, erguia-se o maior palácio de todos, o reluzente e branco Tribunal dos Deuses. Nossos Pégasos nos deixaram no pátio externo, diante de imensos portões de prata. Antes que eu sequer pensasse em bater, os portões se abriram sozinhos. "Boa sorte, chefe", disse Blackjack. Ok. Eu não sabia por quê, mas tinha um mau pressentimento. Nunca vira todos os deuses juntos. Sabia que qualquer um deles podia me transformar em pó, e alguns adorariam fazê-lo. "Ei, se você não voltar, posso ficar com seu chalé como estábulo?" Olhei para o Pégaso. "Foi só uma ideia", disse ele. "Desculpe-me." Blackjack e seus amigos levantaram voo, deixando Talia, Annabeth e eu sozinhos. Por um minuto ficamos ali, olhando o palácio, do mesmo modo que ficamos diante de Westover Hall, o que parecia ter acontecido 1 milhão de anos atrás. E então, lado a lado, entramos na sala do trono. 12 enormes tronos formavam um U em torno de uma fogueira, na mesma disposição dos chalés no acampamento. O teto cintilava com constelações. Até mesmo a mais nova, Zoe, a caçadora, abrindo seu caminho no céu com o arco em posição de atirar. Todos os assentos estavam ocupados. Cada deus e deusa tinha cerca de 5 metros. E eu vou lhe dizer uma coisa. Se você, algum dia, tiver uma dúzia de super seres imensos e todo-poderosos voltando os olhos para você ao mesmo tempo... Bem, de repente, enfrentar monstros parecia mais um piquenique. "Bem-vindos, heróis", disse Artemis. "Mu!" Foi quando percebi a presença de Bessie e Grover. Uma esfera de água flutuando no centro do salão, perto do fogo da lareira. Bessie nadava feliz de um lado para o outro, chicoteando sua cauda de serpente e cutucando com a cabeça as laterais e a base da esfera. Ele parecia estar gostando da novidade
de nadar em uma bolha mágica. Grover estava ajoelhado diante do trono de Zeus, como se tivesse acabado de fazer um relatório. Mas, quando nos viu, gritou: "Vocês conseguiram!" E pôs-se a correr em nossa direção. Mas então se lembrou de que estava voltando as costas para Zeus e pediu permissão. "Vá em frente", disse Zeus. Mas ele não estava prestando atenção em Grover. O Senhor do Céu olhava intensamente para Thalia. Grover aproximou-se trotando. Nenhum dos deuses falava. Cada clop dos cascos de Grover ecoava no piso de mármore. Bessie espadanava em sua bolha de água. O fogo na lareira crepitava. Olhei nervoso para meu pai, Poseidon. Ele estava vestido de forma semelhante à da última vez em que o vira. Short de praia, camisa havaiana e sandálias. Tinha o rosto queimado de sol e curtido pelo tempo, com uma barba escura e olhos de um verde profundo. Eu não tinha certeza do que ele acharia de me ver outra vez, mas o canto de seus olhos se pregueava com rugas de riso. Ele fez um gesto com a cabeça, como se dissesse: "Está tudo bem." Grover abraçou Annabeth e Thalia com entusiasmo. Então agarrou meus braços. "Percy, Bessie e eu conseguimos! Mas você tem de convencê-los. Eles não podem fazer isso." "Isso o quê?" perguntei. "Heróis!" chamou Ártemis. A deusa desceu de seu trono e assumiu o tamanho humano. Uma garota de cabelos avermelhados, perfeitamente à vontade, em meio aos gigantes olimpianos. Ela caminhou em nossa direção, a túnica prateada tremeluzindo. Não havia nenhuma emoção em seu rosto. Parecia caminhar numa coluna de luar. "O conselho foi informado de seus feitos", disse-nos Ártemis. "Eles sabem que o Monte Otris está se erguendo no oeste. Sabem da tentativa de Atlas de se libertar e de Cronos reunindo exércitos. Nós votamos pela ação." Houve um certo murmúrio e uma movimentação desconfortável entre os deuses, como se não estivessem de todo satisfeitos com esse plano. Mas ninguém protestou. "Sob o comando do Senhor Zeus", disse Ártemis, "meu irmão Apolo e eu iremos caçar os monstros mais poderosos, procurando abatê-los antes que possam se juntar à causa dos titãs. A senhora Atena irá pessoalmente verificar os outros titãs para se certificar de que não escapem às suas várias prisões. O senhor Poseidon recebeu permissão para liberar por completo sua fúria contra o navio de cruzeiro Princesa Andrômeda e mandá-lo para o fundo do mar. Quanto a vocês, meus heróis..." Ela voltou-se para encarar os outros imortais. "Estes meios-sangues prestaram um grande serviço ao Olimpo. Alguém aqui negaria isso?" Ela olhou à sua volta, para os deuses reunidos, encarando-os individualmente. Zeus em seu terno escuro risca de giz, a barba muito bem feita e os olhos cintilando de energia. Ao lado dele, sentava-se uma linda mulher com cabelos prateados presos numa trança que caía sobre um ombro e vestido furta-cor como as penas de um pavão. A senhora Hera. À direita de Zeus, meu pai, Poseidon. Ao lado dele, um homem zarrão com um aparelho ortopédico em uma das pernas, a cabeça deformada e a barba castanha desgrenhada, com fogo tremeluzindo em meio à barba. O senhor das forjas, Hefesto. Hermes piscou para mim. Hoje ele usava um terno de executivo, verificando mensagens em seu caduceu telefone celular. Apolo reclinou-se no trono de ouro com seus óculos de sol. Estava com os fones de ouvido de um iPod, portanto, eu não tinha nem certeza de que estivesse ouvindo, mas ele me dirigiu um gesto com o polegar para cima. Dioniso parecia entediado, enroscando a haste de uma videira entre os dedos.
E Ares? Bem, estava sentado em seu trono de mercúrio e couro, me fulminando com os olhos enquanto afiava sua faca. Do lado feminino da sala de tronos, uma deusa de cabelos escuros e túnica verde sentava-se ao lado de Hera em um trono tecido com galhos de macieira. Deméter, a deusa da colheita. Ao seu lado, uma bela mulher de olhos cinza, em um elegante vestido vermelho. Só podia ser a mãe de Annabeth, Atena. Depois, lá estava Afrodite, que me sorriu sugestivamente e me fez corar. Todos os olimpianos em um só lugar. Era tanto o poder naquele recinto que parecia um milagre o palácio todo não ir pelos ares. Sou obrigado a dizer, Apolo quebrou o silêncio, que esses garotos se saíram bem. Ele pigarreou e começou a recitar. Heróis ganham louros... Sim, foram exemplares. Interrompeu Hermes, como se estivesse ansioso para evitar a poesia de Apolo. Todos a favor de não os desintegrar? Algumas mãos se ergueram timidamente. Deméter, Afrodite. Esperem um pouco, grunhiu Ares. Ele apontou para Thalia e para mim. Esses dois são perigosos. Seria muito mais seguro, aproveitando que estão aqui... Ares, interrompeu Poseidon. Eles são heróis valorosos. Não vamos fazer meu filho em pedaços. Tampouco minha filha, grunhiu Zeus. Ela agiu muito bem. Thalia enrubesceu e pôs-se a examinar o chão. Eu sabia como ela se sentia. Eu mal falara com meu pai na vida, que dirá receber um elogio dele. A deusa Atena limpou a garganta e sentou-se mais à beira do trono. Também estou orgulhosa da minha filha. Mas existe um risco de segurança aqui com os outros dois. Mãe, disse Annabeth, como você pode... Atena a cortou com um olhar calmo, porém firme. Foi uma infelicidade que meu pai Zeus e meu tio Poseidon tenham optado por quebrar seu juramento de não ter mais filhos. Somente Hades manteve a palavra, fato que considero irônico. Como sabemos da grande profecia, filhos dos 3 deuses mais antigos, como Thalia e Perse, são perigosos. Por mais estúpido que ele seja, Ares tem razão nesse ponto. Certo, disse Ares. Ei, espere um pouco. Quem você está chamando? Ele começou a se levantar, mas uma haste de videira cresceu em torno de sua cintura como um cinto de segurança e o puxou de volta ao assento. Ah, por favor, Ares, suspirou Dioniso. Guarde as pancadas para depois. Ares xingou e arrancou a videira. Como se você pudesse falar alguma coisa, seu velho bêbado. Quer mesmo proteger essas pestes? Dioniso baixou os olhos para nós, entediado. Não tenho nenhum amor por eles. Atena, você acha mesmo que é mais seguro destruí-los? Eu não estou dando minha opinião, disse Atena. Só estou chamando a atenção para o risco. O que faremos é o conselho que deve decidir. Não vou permitir que sejam punidos, disse Ártemis, mas sim recompensados. Se destruirmos heróis que nos prestam favores, então não seremos melhores que os titãs. Se isso é a justiça olimpiana, não quero ter nada a ver com ela. Acalme-se, mana, disse Apolo. Puxa, você precisa levar as coisas menos a sério. Não me chame de mana. Eu vou premiá-los. Bem, grunhiu Zeus. Talvez, mas pelo menos o monstro deve ser destruído. Estamos de acordo quanto a isso? Muitas cabeças assentiram. Levei um segundo para perceber o que eles estavam dizendo. Então meu coração se transformou em chumbo. Bessie,
Vocês querem destruir Bessie? Mu! Protestou Bessie. Meu pai franziu a testa. Você deu o nome de Bessie ao Orfiotauro? Pai, eu disse, ele é apenas uma criatura do mar. Uma criatura do mar muito legal. Vocês não podem destruí-lo. Poseidon, desconfortável, mudou de posição. Percy, o poder do monstro é considerável. Se os titãs o roubarem, ou... Vocês não podem. Insisti. Olhei para Zeus. Eu devia temê-lo, mas olhei-o bem nos olhos. Controlar as profecias nunca funciona. Isso não é verdade? Além disso, o Orfiotauro é inocente. Matar alguém assim é errado. É tão errado quanto Cronos comer os filhos só por causa de algo que eles podem vir a fazer. É errado. Zeus pareceu considerar meu argumento. Seus olhos desviaram-se para a filha Thalia. E quanto ao risco? Cronos sabe muito bem que se um de vocês oferecesse um sacrifício com as entranhas da fera, teria o poder de nos destruir. Acham que podemos permitir que isso seja possível? Você, minha filha, fará 16 anos amanhã, exatamente como diz a profecia. Vocês terão de confiar neles, pronunciou-se Annabeth. Senhor, vocês terão de confiar neles. Zeus franziu as sobrancelhas. Confiar em um herói? Annabeth tem razão, disse Ártemis. Motivo porque eu quero primeiro oferecer uma recompensa. Minha fiel companheira, Zoe Doce Amarga, passou as estrelas. Preciso de uma nova tenente e tenho a intenção de escolher uma. Mas primeiro, Pai Zeus, devo falar-lhe em particular. Zeus fez sinal para que Ártemis se aproximasse. Ele se abaixou e ouviu enquanto ela lhe falava ao ouvido. Uma sensação de pânico tomou conta de mim. Annabeth, disse eu baixinho. Não. Ela me olhou de testa franzida. O quê? Olhe, preciso dizer uma coisa a você. Continuei. As palavras saíam aos tropeços. Eu não ia suportar se... Eu não quero que você... Percy? Disse ela. Você está com cara de quem vai vomitar. E era assim que eu me sentia. Eu queria dizer mais, mas minha língua me traiu. Ela não se movia por causa do medo em meu estômago. E então Ártemis virou-se. Eu terei uma nova tenente, anunciou ela. Se ela aceitar o convite. Não, eu murmurei. Thalia, disse Ártemis, filha de Zeus, quer se juntar à caçada? Um silêncio perplexo encheu o salão. Fitei Thalia, incapaz de acreditar no que estava ouvindo. Annabeth sorriu, apertou a mão de Thalia e a soltou, como se estivesse esperando isso o tempo todo. Eu quero, disse Thalia com firmeza. Zeus ergueu-se, os olhos cheios de preocupação. Minha filha, pense bem. Pai, disse ela, eu não vou fazer 16 anos amanhã. Nunca farei 16 anos. Não deixarei que essa profecia seja minha. Ficarei com minha irmã Ártemis. Cronos nunca mais me tentará. Ela se ajoelhou diante da deusa e pronunciou as palavras de que eu me lembrava do juramento de Bianca, que parecia ter acontecido tanto tempo atrás. Eu me comprometo com a deusa Ártemis. Dou as costas para a companhia dos homens. Depois disso, Thalia fez algo que me surpreendeu quase tanto quanto o juramento. Ela se aproximou de mim, sorriu e, diante de toda a assembleia, me deu um grande abraço. Eu fiquei vermelho. Quando ela se afastou e segurou meus ombros, eu disse... Não era para você não fazer mais isso?
Isto é, abraçar garotos? Estou reverenciando um amigo. Ela me corrigiu. Eu preciso me juntar à caçada, Percy. Não sei o que é paz desde a colina meio-sangue. E finalmente sinto que tenho um lar. Mas você é um herói. Você será aquele da profecia. Grande, murmurei. Tenho orgulho de ser sua amiga. Ela abraçou Annabeth, que fazia força para não chorar. Depois abraçou Grover, que parecia prestes a desmaiar, como se alguém houvesse lhe dado um cupom válido para comer toda a entilada que aguentasse. Então, Thalia foi postar-se ao lado de Ártemis. Agora vamos ao Ofiotauro, disse Ártemis. Este garoto ainda é perigoso, advertiu Dioniso. A fera é uma tentação a um grande poder. Mesmo que poupemos o garoto... Não. Olhei ao redor para todos os deuses. Por favor, mantenham o Ofiotauro a salvo. Meu pai pode escondê-lo em algum lugar debaixo do mar, ou mantê-lo em um aquário aqui no Olimpo, mas vocês precisam protegê-lo. E por que deveríamos confiar em você? Trovejou Hefesto. Tenho só 14 anos, disse eu. Se a profecia diz respeito a mim, ainda faltam 2 anos. 2 anos para que Cronos o iluda, disse Atena. Muita coisa pode mudar em 2 anos, meu jovem herói. Mãe, disse Annabeth exasperada. É a verdade, criança. É uma estratégia ruim manter o animal vivo ou o menino. Meu pai se pôs de pé. Não vou permitir que uma criatura do mar seja destruída se eu puder fazer alguma coisa. Eu posso fazer. Ele estendeu a mão e um tridente surgiu nela. Uma haste de bronze de 6 metros, com 3 pontas de lança que brilhavam com uma luz azul pálida. Eu me responsabilizo pelo menino e pelo Ofiotauro. Você não vai levá-lo para o mar. Zeus se levantou subitamente. Não vou permitir que tenha esse poder de barganha. Irmão, por favor, suspirou Poseidon. O raio de Zeus apareceu em sua mão, uma haste de eletricidade que encheu todo o salão com o cheiro do ozônio. Está bem, disse Poseidon. Vou construir um aquário para a criatura aqui. Hefesto pode me ajudar. A criatura ficará em segurança. Vamos protegê-la com todos os nossos poderes. O garoto não nos trairá. Dou minha palavra de honra. Zeus pensou a respeito. Todos a favor? Para minha surpresa, muitas mãos se ergueram. Dioniso se absteve, assim como Ares e Atena. Mas todos os outros... Temos uma maioria, decretou Zeus. E, portanto, como não vamos destruir estes heróis, creio que devamos fazer-lhes as honras da casa. Que tenha início a celebração do triunfo. Existem festas, e existem festas enormes, espetaculares, estrondosas. E existem também as festas olimpianas. Se você um dia tiver a chance, escolha a olimpiana. As 9 musas deram início à música, e eu percebi que a canção era aquela que você queria que fosse. Os deuses podiam ouvir música clássica, e os jovens semideuses, hip-hop ou outra coisa qualquer. E era tudo a mesma trilha sonora. Não havia brigas, nenhuma disputa para mudar a estação de rádio, somente pedidos para aumentar o volume. Dioniso circulava, fazendo surgir do chão mesas de comes e bebes, acompanhado por uma bela mulher que andava de braços dados com ele, sua esposa, Ariadne. Dioniso me parecia feliz pela primeira vez. Néctar e ambrosia transbordavam de fontes de ouro e travessas de tira-gostos mortais lotavam as mesas de banquete. Taças de ouro se enchiam com a bebida que você desejasse. Grover trotava de um lado para o outro,
com um prato repleto de latas e enchiladas, a taça cheia de café com espuma de leite, e ele seguia murmurando, acima dela, como um encantamento: Pã! Pã! Os deuses vinham a todo o momento me congratular. Felizmente, haviam se reduzido ao tamanho humano, para que não esmagassem acidentalmente os convidados da festa. Hermes começou a conversar comigo e estava tão alegre que não tive coragem de dizer a ele o que havia acontecido com seu filho nada favorito, Luke. Mas, antes que eu pudesse reunir a coragem, Hermes recebeu uma ligação em seu caduceu e se afastou. Apolo me disse que eu podia guiar sua carruagem do sol a qualquer hora e, se quisesse aulas de arco e flecha... Obrigado, agradeci. Mas, é sério, não sou nada bom com arcos e flechas. Ah, bobagem, disse ele. Praticar tiro ao alvo enquanto sobrevoamos os Estados Unidos? Não existe melhor diversão. Dei algumas desculpas e abri caminho em meio à multidão que dançava nos pátios do palácio. Estava procurando Annabeth. A última vez em que a vira, ela estava dançando com algum deus menor. Então, uma voz masculina disse às minhas costas: Você não vai me decepcionar, espero. Virei-me e deparei com Poseidon sorrindo para mim. Pai! Oi! Olá, Percy. Você se saiu muito bem. Seu elogio me deixou desconfortável. Quer dizer, era bom, mas eu sabia o quanto ele havia se arriscado empenhando sua palavra por minha causa. Teria sido muito mais fácil deixar que os outros me desintegrassem. Não vou decepcioná-lo. Prometi. Ele assentiu. Eu tinha dificuldade em ler as emoções dos deuses e me perguntei se ele teria dúvidas. Seu amigo Luke... Ele não é meu amigo. Falei sem pensar. Então, percebi que devia ter sido rude de minha parte interrompê-lo. Desculpe-me. Seu ex-amigo Luke? Corrigiu Poseidon. Ele já prometeu coisas assim. Era o orgulho e a alegria de Hermes. Tenha sempre isso em mente, Percy. Mesmo os mais bravos podem cair. Luke caiu e muito. Concordei. Ele está morto. Poseidon sacudiu a cabeça. Não, Percy. Não está. Eu o fitei, os olhos arregalados. O quê? Creio que Annabeth lhe tenha dito isso. Luke ainda vive. Eu vi. Seu barco está partindo de São Francisco com os restos de Cronos neste exato momento. Ele irá recuar e se reorganizar antes de atacá-lo novamente. Farei de tudo para destruir seu barco com tempestades, mas ele está fazendo alianças com meus inimigos, os espíritos mais antigos do oceano. Eles lutarão para protegê-lo. Como ele pode estar vivo? Perguntei. Aquela queda devia tê-lo matado. Poseidon parecia preocupado. Eu não sei, Percy, mas tenha cuidado com ele. Agora está mais perigoso que nunca. E o caixão de ouro ainda está com ele, ainda ganhando força. E quanto a Atlas? Perguntei. Como evitar que ele escape de novo? Ele não pode forçar um gigante ou outra coisa a segurar o céu para ele? Meu pai bufou com desdém. Se fosse tão fácil, ele teria escapado há muito tempo. Não, meu filho. A maldição do céu só pode ser imposta a um titã, um dos filhos de Gaia e Urano. Qualquer outro precisa escolher assumir o fardo por sua própria vontade. Somente um herói, alguém com força, coração fiel e grande coragem, faria tal coisa. Ninguém no exército de Cronos ousaria tentar suportar aquele peso, mesmo sob pena de ser morto. Foi o que Luke fez, eu disse. Libertou Atlas, e então enganou Annabeth, fazendo-a salvá-lo, e a usou para convencer Ártemis a segurar o céu. Sim, disse Poseidon. Luke é um caso interessante. Acho que ele queria dizer mais, porém,
Nesse exato momento, Bessie começou a mugir do outro lado do pátio. Alguns semideuses estavam brincando com sua esfera de água, jogando-a alegremente para lá e para cá, acima da multidão. É melhor eu cuidar disso, grunhiu Poseidon. Não podemos deixar que o Ofiotauro seja jogado de um lado para o outro como uma bola de praia. Fique bem, meu filho. Talvez não nos falemos mais durante algum tempo. E assim ele se foi. Eu estava prestes a continuar procurando na multidão quando outra voz falou. Seu pai está assumindo um grande risco, você sabe. Eu me vi cara a cara com uma mulher de olhos cinza que se parecia tanto com Annabeth que quase a chamei assim. Atena. Tentei não parecer ressentido com a maneira como ela havia me queimado no conselho, mas acho que não consegui esconder muito bem. Ela sorriu secamente. Não me julgue com muita dureza, meio-sangue. Os conselhos sábios nem sempre são populares. Mas eu falei a verdade. Você é perigoso. Você nunca assume riscos? Ela assentiu. Ponto para você. Talvez você seja útil. E, no entanto, seu defeito fatal pode destruir tanto a nós quanto a você mesmo. Meu coração veio até a boca. Havia um ano, Annabeth e eu tínhamos tido uma conversa sobre defeitos fatais. Todos os heróis têm um. O dela, ela confessou, era o orgulho. Ela acreditava que podia fazer qualquer coisa, como sustentar o peso do mundo, por exemplo, ou salvar Luke. Mas eu não sabia de verdade qual era o meu. Atena parecia quase sentir pena de mim. Cronos conhece o seu defeito, mesmo que você não conheça. Ele sabe como estudar seus inimigos. Pense, Percy. Como ele vem manipulando você. Primeiro, sua mãe foi tirada de você. Depois, seu melhor amigo, Grover. Agora minha filha, Annabeth. Ela fez uma pausa desaprovadora. Em todos os casos, aqueles que você ama foram usados para atraí-lo às armadilhas de Cronos. Seu defeito fatal é a lealdade, Percy. Você não sabe a hora de recuar diante de uma situação sem saída. Para salvar um amigo, você sacrificaria o mundo. Para o herói da profecia, isso seria muito, muito perigoso. Cerrei os punhos. Isso não é um defeito. Só porque quero ajudar meus amigos. Os defeitos mais perigosos são aqueles que, com moderação, são qualidades, afirmou ela. É fácil lutar contra o mal. A falta de sabedoria, esta sim, é muito difícil de vencer. Eu queria discutir, mas percebi que não podia. Atena era muito inteligente. Espero que as decisões do conselho se provem sábias, disse ela. Mas eu estarei de olho, Percy Jackson. Não aprovo sua amizade com minha filha. Não creio que seja bom para nenhum dos dois. E você deveria começar a questionar sua lealdade. Ela fixou o olhar frio e cinza em mim, e percebi que terrível inimiga Atena seria. 10 vezes pior que Ares ou Dioniso, ou, quem sabe, até mesmo meu pai. Atena nunca se renderia. Ela nunca faria nada temerário ou estúpido, somente por odiá-lo. E se traçasse um plano para destruí-lo, este não falharia. Percy! Chamou Annabeth, correndo pela multidão. Parou abruptamente quando viu com quem eu estava conversando. Ah, mamãe, vou deixá-los, disse Atena. Por ora. Ela virou-se e transpôs a multidão, que se abria diante dela como se ela estivesse carregando a Aegis. Ela estava dando uma bronca em você? Perguntou Annabeth. Não, respondi. Está tudo bem. Ela me observou preocupada. Tocou a nova mecha grisalha em meu cabelo, que combinava perfeitamente com a dela. Nosso doloroso souvenir por termos segurado o fardo de Atlas. Eu queria dizer muita coisa a Annabeth.
Mas Athena havia tirado minha confiança. Eu me sentia como se tivesse levado um soco na boca do estômago. Não aprovo sua amizade com minha filha. Então, começou Annabeth, o que você queria me dizer mais cedo? A música tocava, as pessoas dançavam nas ruas. Eu disse, estava pensando que fomos interrompidos em Westover Hall e acho que lhe devo uma dança. Ela sorriu lentamente. Está certo, cabeça de alga. Então, eu peguei a mão dela e não sei o que as outras pessoas estavam ouvindo. Mas para mim, era uma música lenta, um pouco triste, mas que talvez trouxesse um pouco de esperança também. O canal Narrações Imersivas agradece por ter ouvido mais um episódio conosco. Acompanhe nossa página no Instagram e fique por dentro de todas as novidades do canal. E se você vê valor nesse projeto, considere apoiá-lo. Faça parte da nossa comunidade no Hotmart. Até a próxima com mais uma narração imersiva.